Há momentos em que tudo parece parado, como se nada estivesse acontecendo. Você ora, espera, mas os dias passam e nada muda. Mas, e se eu te dissesse que Deus já está movendo tudo ao seu favor, mesmo que seus olhos ainda não vejam? Hebreus 11:1 nos lembra: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não deixe a dúvida apagar a chama da sua fé, porque enquanto você espera, Deus trabalha. Fique comigo, porque esta mensagem pode transformar sua maneira de enxergar o agir de Deus. A espera pode ser dolorosa e a incerteza pode fazer o coração vacilar, mas a verdade é que Deus já está movendo tudo ao seu favor, ainda que você não perceba. Cada oração que você fez, cada lágrima que você derramou, cada noite em que o silêncio parecia ensurdecedor, nada disso foi ignorado. O tempo de Deus não é como o nosso, e mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está alinhando tudo de maneira perfeita. A fé não exige provas, apenas confiança, pois sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Não permita que o medo e a dúvida roubem o que Deus já está construindo nos bastidores da sua vida. Então respire fundo, abra o coração, porque hoje sua fé será fortalecida. Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, clama, busca respostas, mas tudo ao seu redor continua igual. Os dias passam, os meses correm, e a sensação de que nada está acontecendo começa a pesar no coração. Mas preste atenção, a ausência de movimento que você percebe não significa a ausência de ação divina. Deus não precisa de barulho para agir, nem de sinais visíveis para cumprir suas promessas. Muitas vezes, Ele trabalha naquilo que seus olhos não conseguem enxergar, alinhando tudo no tempo certo. Hebreus 11:6 nos lembra: sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que mesmo quando tudo parece parado, o seu papel é crer, continuar firme, pois o Deus que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Se você crê que Deus já está movendo tudo ao seu favor, escreva nos comentários: eu creio. A ansiedade nos faz querer enxergar o resultado antes do tempo, mas Deus nos ensina a confiar antes de ver. Pense comigo. Uma árvore não cresce no dia seguinte ao plantio. Há um processo invisível acontecendo debaixo da terra, onde as raízes se aprofundam e se fortalecem antes que os frutos apareçam. O mesmo acontece com sua vida. Só porque você ainda não vê as respostas, não significa que Deus não esteja trabalhando. Às vezes, Ele está te preparando para receber o que já é seu. Já imaginou se Ele entregasse hoje tudo o que você pede? Será que você estaria pronto para administrar? Deus não nega promessas, Ele aperfeiçoa propósitos. E quando tudo parecer demorado, lembre-se, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, segundo a Pedro 3:9. Não saia desse vídeo ainda, porque há muito mais de Deus para você hoje. E também uma oração poderosa para te fortalecer. Talvez você esteja esperando uma cura, uma porta de emprego, uma resposta para a sua vida sentimental, uma transformação em sua família. E cada dia que passa, sua esperança vai sendo desgastada pelo cansaço da espera. Mas olhe para trás e veja quantas coisas Deus já fez por você. Quantas vezes Ele te livrou, abriu caminhos onde não havia saída, proveu quando você não tinha nada. Se Ele já fez, por que duvidar que Ele fará de novo? O seu silêncio não é esquecimento. O tempo de espera não é castigo. Deus está apenas preparando algo muito maior do que você imagina. Isaías 60:22 declara: eu sou o Senhor. No tempo certo, farei que isso aconteça depressa. O tempo certo não é o seu, é o dele. E quando chegar, será perfeito. Se você acredita que o tempo de Deus é perfeito, comente: eu confio no Senhor. Eu quero te contar algo.
Havia um homem que esperou anos por uma promoção no trabalho. Ele se dedicava, fazia tudo com excelência, mas parecia que ninguém notava seu esforço. Ele orava, pedia a Deus um avanço, mas tudo continuava igual. Muitos disseram para ele desistir, buscar outro emprego, mas algo em seu coração dizia: espere mais um pouco. Até que, de repente, o chefe anunciou que um cargo de liderança seria criado, e ele foi escolhido. O que ele não sabia era que, por trás das cortinas, Deus já estava movendo tudo ao seu favor. E se ele tivesse desistido? E se a impaciência tivesse vencido? Você nunca sabe quão perto está da resposta. Por isso, continue. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. A sua mente pode tentar te convencer de que é melhor desistir. O inimigo vai soprar mentiras, dizendo que Deus te esqueceu, que nada vai mudar, que é melhor aceitar a derrota. Mas você não foi chamado para viver uma vida medíocre, sem esperança. Você foi criado para confiar em um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Então, não aceite as mentiras da dúvida. A fé precisa ser exercitada nos momentos mais difíceis, porque é ali que Deus molda o seu caráter e te prepara para a promessa. E ainda há algo mais que Deus quer falar com você, então continue comigo. Talvez você já tenha pensado em desistir. Já chorou sozinho, já questionou se Deus realmente ouve suas orações. Você não é o único. Todos passamos por períodos em que a fé é desafiada ao máximo. Mas escute isso, a espera nunca é em vão quando Deus está no controle. Tudo o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E quando acontecer, será tão grandioso que você entenderá porque precisou esperar. Até lá, continue crendo, continue orando, continue avançando. A resposta está mais perto do que você imagina. Se você quer continuar confiando, comente: minha fé está firme. E se eu te dissesse que os próximos momentos desse vídeo ainda vão te impactar profundamente? Porque Deus ainda tem algo especial para falar ao seu coração. Então, não saia agora, porque há uma verdade que pode mudar completamente sua maneira de enxergar a fé. A sua mente é um campo de batalha, e é exatamente nela que o inimigo trabalha para tentar roubar a sua fé. Ele planta pensamentos de dúvida, faz você olhar para as circunstâncias ao invés das promessas de Deus e tenta te convencer de que nada vai mudar. Mas hoje, eu quero que você tome posse desta verdade. Você não pode permitir que sua mente dite o que Deus já declarou sobre você, porque ainda que andemos na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 3, 4. Isso significa que você precisa lutar contra os pensamentos negativos, rejeitar as mentiras da dúvida e alimentar sua mente com a palavra de Deus. Sua fé precisa ser maior que sua lógica, porque a fé vê o que a mente natural não consegue compreender. Se você decide hoje lutar contra toda dúvida e permanecer firme, escreva nos comentários: minha mente é fortalecida pela fé. Você já percebeu como, quando estamos esperando algo de Deus, a nossa mente tenta nos sabotar? O tempo passa e começamos a questionar: será que Deus realmente falou comigo? Será que a promessa era para mim? Será que eu não estou esperando à toa? E é exatamente isso que o inimigo quer, nos fazer duvidar antes da resposta chegar. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, 19. Se Ele disse que fará, então Ele fará. Você não pode confiar apenas no que vê, porque a fé é justamente a certeza daquilo que não se vê. Quando Deus mandou Noé construir a arca, ainda não havia sinais de chuva. Quando Ele prometeu a Abraão uma descendência, o patriarca já era idoso. Mas sabe o que essas histórias têm em comum? Todas foram cumpridas, porque Deus é fiel. Agora me diga, se Ele fez na vida deles, por que não faria na sua?
Quantas vezes você já olhou para o tempo e achou que estava atrasado? Quantas vezes você sentiu que Deus estava demorando demais? Mas escute isso, Deus nunca chega tarde. O relógio dele não é igual ao seu, e o tempo dele não funciona como o tempo humano. Ele vê o que você não vê, conhece o que você não conhece e sabe o exato momento de agir. Deus não está te negando nada, Ele está te preparando para algo muito maior. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Talvez você esteja no tempo de crescimento, no tempo de aprendizado, no tempo de fortalecimento. Mas uma coisa é certa, a resposta virá no tempo certo. E enquanto isso, o que você vai fazer? Se desanimar e desistir ou confiar e continuar? Se você escolhe confiar, escreva: eu espero no tempo de Deus. Deixa eu te contar algo que aconteceu com uma mulher chamada Ana. Ela esperou anos para ser mãe e via outras mulheres ao seu redor gerando filhos, enquanto o ventre dela permanecia fechado. Em sua dor, ela chorava, orava e muitas vezes se sentia esquecida. Mas um dia, algo mudou. Ela decidiu entregar sua causa completamente nas mãos de Deus, sem mais lamentações, mas com fé. E foi nesse momento que sua história começou a mudar. Deus abriu seu ventre e deu a ela um filho, Samuel, que se tornou um grande profeta. Agora, eu te pergunto, e se ela tivesse desistido antes? E se ela tivesse parado de orar? Você não pode permitir que o tempo da espera te faça desistir do que Deus tem para você. Se ainda não aconteceu, é porque Deus está preparando o momento perfeito. E eu tenho algo muito especial para te dizer. Então continue comigo, porque essa mensagem ainda não acabou. Muitas vezes, Deus nos faz passar pelo deserto para fortalecer nossa fé. O deserto não é um lugar de destruição, mas de preparação. Foi no deserto que Deus provou o seu povo, ensinou a confiar nele e mostrou que era o provedor. Talvez você esteja no seu próprio deserto agora. Talvez você esteja enfrentando dias difíceis, sentindo-se sozinho e sem direção. Mas saiba disso. O deserto tem fim. Nenhuma fase dura para sempre. E Deus não te colocou aí para te deixar perdido, mas para te ensinar a depender somente dele. O Senhor, teu Deus, te guiou por todo o caminho destes 40 anos no deserto, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Deuteronômio 8:2. Ele está te moldando, te ensinando e preparando algo maior. Agora preste atenção nisso. Se você alimentar a sua fé, a dúvida perderá força. O que você tem alimentado mais? Sua fé ou seu medo? Seu espírito ou suas emoções? Quando focamos no problema, ele parece maior do que é. Mas quando focamos em Deus, percebemos que nada é impossível para Ele. Sua mente precisa ser renovada todos os dias pela palavra para que você não seja vencido pelas incertezas da vida. O apóstolo Paulo nos ensina: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Ou seja, você precisa decidir alimentar sua fé diariamente, porque isso vai determinar como você encara os desafios. Então, continue firme. E antes de continuar esse vídeo, escreva nos comentários: eu alimento minha fé todos os dias. Então, não saia ainda, porque o que vem a seguir pode ser exatamente a resposta que você estava esperando. A fé precisa ser como uma rocha, firme, inabalável, resistente às tempestades da vida. Mas a verdade é que muitas vezes nos sentimos mais como uma folha ao vento, levados pelos medos, pelas incertezas e pela demora das respostas que tanto esperamos. Só que Deus nunca pediu para você entender, Ele apenas pediu para você confiar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Isso significa que mesmo quando a lógica diz que não há saída, mesmo quando os olhos não enxergam solução,
A sua confiança deve estar na fidelidade de Deus. A sua fé precisa ser maior do que os seus sentimentos, porque os sentimentos oscilam, mas Deus permanece o mesmo. Então hoje eu te encorajo, escolha crer, escolha confiar, escolha permanecer firme. Se você decide confiar em Deus acima das circunstâncias, escreva nos comentários: minha fé está firmada no Senhor. Agora pense comigo. Você já viu um agricultor plantando sementes e esperando que brotem no dia seguinte? Não, porque ele sabe que existe um tempo de crescimento antes da colheita. E mesmo que ele não veja o que está acontecendo debaixo da terra, ele continua regando, continua cuidando, porque ele sabe que no tempo certo a colheita virá. A mesma coisa acontece com a sua vida. Deus já plantou promessas em você, mas há um processo invisível acontecendo. Talvez seja por isso que você ainda não vê os frutos, mas a colheita virá. Você precisa continuar regando a sua fé, continuar confiando, porque o que Deus prometeu não falhará. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. E quantas vezes, no meio do processo, você já pensou em desistir? Quantas vezes sentiu que suas orações estavam sendo ignoradas? Mas aqui está algo que você precisa entender. Deus não é indiferente à sua dor. Ele vê cada lágrima, conhece cada pensamento, entende cada angústia que você sente. Só que Ele também vê o que você não vê. Ele sabe exatamente quando agir e por que ainda não agiu. E se Ele está permitindo essa fase de espera, é porque há algo que Ele está ensinando. Talvez Ele esteja moldando seu caráter, fortalecendo sua paciência, ensinando você a depender dEle completamente. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Deus está renovando as suas forças enquanto você espera. Agora escute essa história. Um jovem estava prestes a desistir de tudo. Ele orava há anos por uma mudança em sua vida, mas nada acontecia. Ele via pessoas ao seu redor avançando, conquistando, enquanto ele se sentia estagnado. Até que um dia, frustrado, ele disse: Deus, se algo não mudar, eu desisto. Mas mal sabia ele que naquele exato momento, Deus já estava movendo tudo ao seu favor. Poucos dias depois, ele recebeu uma oportunidade que transformou completamente a sua história. O que teria acontecido se ele tivesse desistido um pouco antes? Muitas vezes, a sua bênção está a um passo da sua perseverança. E se o seu milagre estiver mais perto do que você imagina, não saia agora, porque Deus ainda quer falar algo poderoso ao seu coração. A sua mente precisa aprender a descansar em Deus. O medo, a ansiedade e a dúvida são sinais de que você está carregando um peso que não é seu. Deus nunca te chamou para resolver tudo sozinho. Ele te chamou para confiar. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O descanso não significa que nada está acontecendo, mas que você escolheu confiar que Deus está no controle. Então, ao invés de alimentar sua preocupação, alimente sua fé. Ao invés de focar no problema, foque na promessa. Ao invés de duvidar, creia. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Continue crendo, continue caminhando, continue esperando, porque a resposta já está a caminho. Se você escolhe descansar no Senhor, escreva nos comentários: eu confio em Deus. O tempo pode estar passando, as circunstâncias podem parecer contrárias, mas Deus nunca chega atrasado. Ele já está movendo tudo ao seu favor, mesmo que você ainda não veja. Por isso, não tome decisões precipitadas movido pelo desespero. Não abandone o caminho só porque a resposta ainda não veio. Deus está te ensinando algo agora que você só entenderá lá na frente. Talvez quando você olhar para trás, você verá que cada demora foi, na verdade, uma proteção.
que cada espera foi, na verdade, um livramento, que cada não foi, na verdade, um sim de Deus para algo muito maior. E ainda tem algo especial que eu preciso te dizer. Então continue aqui, porque essa mensagem ainda não acabou. E agora, preste muita atenção. O que eu vou te falar nos próximos momentos pode ser a chave para fortalecer sua fé e transformar a sua maneira de enxergar o agir de Deus. Deus não te esqueceu. Ainda que as circunstâncias gritem o contrário, ainda que o tempo pareça longo demais, ainda que sua mente tente te convencer de que nada está acontecendo, a verdade continua sendo essa: Deus está trabalhando por você. Só porque você não vê, não significa que Ele não está movendo. O ouro só se torna puro depois do fogo. O diamante só revela seu brilho depois de lapidado. E a sua fé só se torna inabalável depois de provada. O que você está vivendo agora não é um castigo, é um processo. Deus está te preparando para algo maior do que você pode imaginar. E quando esse tempo terminar, você verá que cada lágrima, cada espera, cada luta valeu a pena. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si aquele que é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Salmos 4:3. Você acredita que Deus está te ouvindo? Então escreva nos comentários: Deus está agindo por mim. E sabe qual é um dos maiores desafios da fé? Não permitir que as vozes de fora abafem a voz de Deus dentro de você. Porque sempre haverá pessoas que não entendem a sua caminhada. Sempre haverá opiniões que tentam te desanimar. Sempre haverá palavras negativas tentando abalar sua confiança. Mas você não pode basear sua fé naquilo que os outros dizem, e sim naquilo que Deus já declarou sobre você. Agora pense comigo. Quantas vezes Deus já te livrou sem você nem perceber? Quantas vezes Ele já fechou portas que pareciam boas, mas que na verdade teriam te levado para um caminho de destruição? Às vezes, achamos que Deus está nos negando algo, mas na verdade, Ele está nos protegendo. O pai que ama o filho não dá tudo o que ele pede, mas tudo o que ele precisa. E Deus, que é Pai perfeito, sabe exatamente o que é melhor para você. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. Deus nunca erra. O que Ele tem para você é maior do que aquilo que você pediu. Então confie, descanse e continue aguardando no Senhor. Agora preste atenção nisso. Às vezes, Deus permite que algumas portas se fechem para que você aprenda a depender dele completamente. Há momentos em que ele silencia tudo ao seu redor para que você possa ouvir apenas a sua voz. E sabe o que isso significa? Significa que, mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus já está organizando tudo nos bastidores. O silêncio de Deus nunca é abandono, é preparação. Não deixe que o tempo da espera abale a sua fé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Continue confiando, continue crendo, continue caminhando, porque no tempo certo, Deus trará à existência tudo aquilo que Ele já declarou sobre a sua vida. E agora, vamos selar essa mensagem com uma oração poderosa. Receba essa oração em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que ouviu essa palavra até o fim. Pai, fortalece a fé de cada um. Renova as forças daqueles que estavam cansados. Dá esperança aos que estavam desanimados. Senhor, toca o coração de quem está aflito, conforta aqueles que estavam se sentindo esquecidos e lembra-os de que o Senhor nunca abandona os seus filhos. Que toda dúvida, medo e ansiedade sejam dissipados agora pelo poder do Teu nome. Que a Tua paz inunde cada mente e cada coração, trazendo a certeza de que o Senhor está no controle. Pai, move tudo ao favor dessa pessoa. Abre as portas certas, fecha as erradas, traz respostas, traz provisão, traz direção.
Nós declaramos que a vitória já está a caminho e que no tempo certo ela se manifestará. Em nome de Jesus, amém. Se você recebe essa oração com fé, escreva nos comentários: eu recebo essa oração. Eu sou muito grato por você ter ficado comigo até aqui. Que essa palavra tenha fortalecido seu coração e renovado sua esperança. Continue caminhando em fé, porque Deus já está movendo tudo ao seu favor. E não se esqueça, no próximo vídeo tem mais uma mensagem poderosa esperando por você. Então já se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos lá. Que Deus te abençoe grandemente.